Olá, senhoras, senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, dos meus DNAs. Vocês já me conhecem, quem escuta meus canais. Eu tenho vários canais. Bloqueada, porque eu digo verdades, eu digo aquilo que você não tem coragem de ouvir, que é a verdade do passado sublime que nós tivemos na Grécia Antiga, o passado maravilhoso do Egito, porque o presente agora está insuportável. O presente, não podemos nos conectar a ele, e sim nos elevarmos acima dele. Então, Cristo Sananda Yeshua, que eu admiro muitíssimo desde criança e até hoje, o físico quântico poderoso que veio na Terra. Ele passou um tempo no Egito, ele passou um tempo com Tote. E a partir dali, ele saiu fazendo milagres. Então, esse vídeo que eu vou fazer hoje é de tanta importância para despertar a sua consciência, para você saber quem você é na realidade e não aquilo que impuseram você. Tudo que você acredita, o seu corpo, a sua mente, sua identidade, é apenas uma ilusão plásmica. A realidade que você vive é apenas uma pequena parte de uma verdade vasta, escondida há milênios de você. Você não está vivendo uma vivência espiritual dentro do corpo humano. Você é a própria consciência eterna, ilimitada, usando temporariamente um corpo que é como quem veste um traje para explorar uma dimensão. Durante séculos, esse conhecimento foi mantido em silêncio, escondido atrás de metáforas, esperando o momento certo para emergir novamente. As tábuas de esmeralda de Tote não são apenas textos antigos, são mapas vivos da consciência e sobre a verdadeira natureza da realidade, deixadas por uma inteligência muito além da compreensão comum. O que você verá aqui não são ensinamentos, são ativações, chaves vibracionais que pode destrancar o que há de mais poderoso dentro de você. Tote, conhecido como Hermes Trismegisto pelos gregos, Trinoclinate pelos hindus e pelos maias, e até como um dos pais da alquimia pelos antigos romanos, deixou ensinamentos com mais de 36 mil anos que desafiam as leis da física moderna e ecoa nos corredores do conhecimento. Ele nos revela a verdade que a ciência começa agora a compreender. Uma ideia que tudo é vibração, tempo é cíclico e a morte é apenas uma transição entre estados de consciência. Sim, tudo isso já estava escrito muito antes das primeiras palavras em latim serem levantadas. Mas aqui que as coisas ficam mais estranhas. Porque esses conhecimentos foram ocultos da humanidade. O que aconteceria se a humanidade inteira despertasse para a verdadeira origem cósmica? O mais importante, você está pronto para enfrentar essa verdade? Cada conhecimento pode abalar sua percepção de realidade, mas pode libertar você de limitações que nunca foram suas. Tote não é apenas um mitológico perdido em livros de esoterismo antigo. Ele é uma presença arquetípica que atravessa culturas, milênios com nomes diferentes, mas sempre carregando a mesma essência, o guardião da sabedoria eterna. Para os egípcios estava escrito dos deuses, para os gregos Hermes Trismegistus, 3 vezes grande. Para os hindus, ele era Triloknati, o senhor dos 3 minutos. Em todas essas versões, ele não era apenas um sábio, era um transmissor de pensamentos cósmico, aquele que sabia que morrer simplesmente. Que torna Tote tão fascinante? Ao mistério em torno da sua origem. Muitos acreditam que ele não era um ser humano comum. Textos antigos diziam que nas tábuas de Esmeralda fala dele como um arcanjo, um ser de uma civilização que dominava as leis da física, a ciência e da imortalidade. Segundo esses registros, Tote não nasceu, ele encarnou num corpo preparado. Entre os humanos, por milhares de anos, ele permaneceu sem envelhecer, até que voluntariamente ele retirou, deixando para trás ensinações que estivessem prontos para essas instruções, as tábuas de esmeralda. Não é feita de papel, mas um material desconhecido que resiste ao tempo e não à destruição. Um texto gravado com precisão que espanta os próprios estudiosos modernos. O conteúdo não é doutrinado, é vibracional. Cada palavra, cada símbolo carrega uma frequência destinada a reativar códigos adormecidos na consciência humana.
E aqui surge uma questão perturbadora. Por que tanto esforço para preservar algo tão antigo? Porque civilizações egípcias, gregas, maias e até alquimistas medievais reverenciavam estes mesmos ensinamentos como se fosse a chave para o divino. A resposta está na própria natureza das tábuas. Elas não se limitam a descrever o universo, elas mostram como funciona dentro dele nós, mas revela que o corpo é uma tecnologia sagrada, que a consciência é interior da matéria e que tudo que existe se move com padrões geométricos e vibracionais, algo que a física quântica começou a comprovar agora. E Tote escreveu há mais de 36.000 anos. E conforme nós estamos agora prontos para entender com o coração que a mente tentou controlar, se esse ser atlântico deixou um mapa completo de como se libertar da ilusão, porque ainda vivemos presos ao medo, a limitação e esquecimento de quem somos, porque a chave não está apenas no entendimento intelectual, mas na experiência direta. Isso Tote também deixou claro. Conhecimento sem aplicação não cria nada. Ou seja, estudar as tábuas sem aplicá-las é como fazer uma receita sem nunca ter feito o prato. A verdadeira questão não é quem foi Tote, mas o que dentro de você precisa despertar para que o conhecimento do Tote torne real na sua vida. Esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre as nossas mentes. E se a sua própria consciência estivesse pronta para lembrar algo que você nunca soube que havia esquecido? Nós tivemos outras vidas e esquecemos delas. Nós tivemos outras vidas e essas vidas foram ocultas pela cabala, pelaquela que escravizou a humanidade durante anos e anos. Você sente de vez em quando que existe algo maior dentro de você, energia estranha, inexplicável, como se tivesse vindo de outro lugar, de outra época, algo que pulsa silencioso, como um chamado esquecido. Isso não é imaginação, é memória cósmica. É sobre isso que as tábuas de Esmeralda falam quando escreve os poderes latentes escondidos dentro do ser humano. Tote nos lembra que o corpo não é apenas carne e osso, é uma ideologia sagrada, um templo vivo para que as forças mais sutis do universo cheguem até nós. Dentro de nós existem 3 canais energéticos, hoje conhecidos pela tradição indiana como Vida, Bengala e Sushina. Essas correntes são condutores de energias vital e, quando harmonizadas, podem alterar completamente seu estado de consciência. Isso não é apenas esoterismo, é estudo científico sobre Kundalini e bioenergia. Mostra que certas práticas podem ativar áreas do cérebro que permanecem inativas a maioria das pessoas. Ou seja, você tem dons adormecidos na tua própria energia que guardam capacidades extraordinárias, mas as tábuas, elas ensinam que o equilíbrio é a chave da alquimia interna. Emoções descontroladas criam desordens físicas. A raiva, o medo, o desprezo, a ansiedade, a mentira, que são distúrbios vibracionais que afetam tuas células e lhe causam doenças e velhice. Se somatiza. Tote chamava isso de desequilíbrio energético. Todo caos emocional cedo ou tarde será absorvido pela ordem cósmica. O que você sente tornará o que você vive. E muda tudo se você consegue harmonizar sua energia com a Kundalini, você muda a sua realidade. Fogo interior que através da Kundalini você assimila dentro de cada ser e transformará a tua vida. Esse fogo não queima a carne, ele queima mutações, ele transmuta medo em coragem, dúvida em clareza, ignorância em sabedoria. O fogo representa a folga criadora e a intenção consciente, assim como o fogo de uma vela para iluminar um quarto ou queimar uma floresta. O seu poder interior precisa de direção, mas conhecimento sem ação. As tábuas alertam com razão que saber algo e não aplicar é como morrer de sede com um rio ao lado. Hoje temos acesso a mais informações espirituais que nunca, mas o que temos feito com ela? Quantos vivem como estudiosos de um mapa sem jamais ter iniciado a jornada? Em tu surge a questão que corta. Quantos dons seus ainda dormem esperando que você os chame pelo nome? Você sente que pode mais do que vive?
Sonhos, visões, intuições que desafiam a lógica não são coincidências, são sintomas do despertar. E é uma urgência silenciosa. Até quando você vai ignorar o chamado? Até quando vai aceitar viver com a metade da tua potência? Com os pés no coração preso. Você precisa tanto ativar a centelha que transforma tudo que toca. E se o próximo passo não for buscar fora, mas lembrar quem você é dentro? Então, nós temos que saber que Tote não veio em vão no planeta. No silêncio do espaço, onde o tempo não é uma espiral, entidades cósmicas observam, contemplam o desabrochar agora de uma flor. As tábuas de esmeralda revelam que por trás da ordem aparente do universo existem 9 forças arquetípicas, chamados senhores dos cosmos. Eles não são deuses no sentido mitológico, mas consciências cósmicas que regem as dimensões, ciclos e leis que estruturam o que existe na Terra. Conhecê-los é como descobrir que o tabuleiro da vida é muito maior que pensávamos, que você faz parte dele. Esses senhores não estão fora de você, são aspectos da sua própria consciência adormecida. Cada um representa uma qualidade arquetípica fundamental. O Senhor 3, por exemplo, é o guardião das sombras. Ele comanda as forças da morte e do renascimento, da limitação e da transmutação. Mas longe de ser o vilão cósmico, ele representa um contraste que impulsiona a evolução. A sua existência não tem luz sem escuridão. O Senhor 4 é a chama que dispersa, um corpo de luz, uma força de fogo. Ativa a vida onde tinha indignação, é a força que liberta e que empurra a alma para a prisão da vida, além da rotina do medo. A energia que você está invocando, mesmo sem saber. O Senhor 5 é o arquétipo do som, o mestre das vibrações. Ele detém a chave da manifestação. E Tote diz: canta o cântico da liberdade, cria vibração elevada que te fará um com o todo. A ciência hoje comprova: o som estrutura a matéria, ondas sonoras fazem partículas em padrões geométricos precisos. Isso significa que a tua fala, pensamentos sonoros, cria ou destrói realidades a cada instante. Já o Senhor 6 domina, ele é o guia na escuridão, a clareza no meio do caos. A sua presença nos lembra que a verdadeira luz não vem de fora, mas emerge de dentro, como uma centelha que nunca se apaga. Ele representa a perfeição limpa, um insight súbito, a visão espiritual que transcende a lógica. O Senhor 7, por sua vez, é o tecelão do espaço-tempo. Ele nos mostra que tempo não é linear e que todas as possibilidades já coexistem no universo. Ele guarda os portais entre realidade. Quando você tem um déjà vu, um sonho premonitório, ou sente que já vivenciou algo, a sua consciência atravessando as fronteiras. E, no entanto, chegamos ao 9, o mais misterioso. Ele é a fonte sem forma, o ponto de onde tudo emerge e para onde tudo retorna. Ele não pode ser descrito apenas senti-lo. Representa a unidade por trás de toda a dualidade, cada frequência específica da grande aspecto do ser, e sintonizar-se com ele como ajustar um instrumento cósmico para vibrar em harmonia com o todo. Mas vamos agora, porque ninguém fala sobre essas coisas, porque os arquétipos foram escondidos sobre camadas de dogmas, religiões, superstições, porque eles libertam, o ser humano desperta, consciente da sua multidimensionalidade, não será controlado. Então as religiões, os governos controlaram a humanidade durante milênios, porque a humanidade foi simplesmente a humanidade que não despertou ainda. A pergunta mais poderosa que você poderá fazer a si mesmo: quem sou eu? O que em mim jamais nasceu e jamais morrerá. É essa essência do despertar divino, a lembrança que você não é apenas um ser humano obtendo ter uma experiência humana aqui na Terra. Você é o próprio Espírito, você é o próprio universo, experimentando a si mesmo através de uma forma temporada num corpo. E Tote escreveu a Milene: assim como eu sou Deus para ti por causa do meu conhecimento, também vós serão deuses no futuro por causa do vosso saber. Ele não falava em metáfora, ele falava em missão. O despertar não acontece de uma vez, mas em camadas. A cada passo você solta uma identidade, uma crença, uma programação que não é sua, mas aos poucos o que sobra é algo vasto, silencioso e luminoso de amor.
Você não precisa buscar, você é. As tábuas formam que a verdadeira ascensão não é escapar do corpo, mas incorporá-lo com a sua estrutura energética, traindo as emoções, alinhando a consciência com o ritmo do cosmos. Tote ensinou que a Terra é uma entidade viva, com a mesma força vital que corre em nossas veias, que cada átomo do nosso corpo cria padrões geométricos sagrados, ressoando com a flor da vida, que ao transformar a sua própria mente, você transforma o universo. A sua visão não é apenas espiritual, é científica. A física quântica moderna já aceita que a consciência influencia diretamente a matéria. Ou seja, aquilo que você pensa e sente molda o que você vive. O milagre é apenas a ciência não compreendida. A vida há algo mais profundo, a memória da alma. A tábua 24 ensina que a consciência pode ser mantida após a morte e dirigida para o ponto em que as sobrancelhas durante a transição, exatamente como descrito no livro dos mortos. Essa prática hoje é estudada da experiência de quase morte em relatos de consciência contínua após a parada cardíaca. O que Tote já sabia, a ciência apenas começa a investigar agora. Então começa agora. O que você fará com esse chamado? Continuará vivendo como se fosse apenas um humano com um CPF, um destino predeterminado? Uma escravidão, uma sabedoria que tem dentro de si, um poder que tem dentro de si com despertar divino, iluminado, é se tornar radicalmente humano, consciente, íntegro, gigante, é assumir a responsabilidade do seu próprio universo interno, porque é aqui que tudo começa. Os deuses não estão nas estrelas, eles estão adormecidos na nossa biologia, esperando o momento que você se lembra quem você é, quem sempre foi. E se o momento for agora, você está disposto a atravessar o véu e não mais viver como quem teme a morte, mas quem já tocou a eternidade? Se essa semente for plantada em você hoje, talvez você nunca mais veja o mundo da mesma forma. Talvez você veja o mundo como o iniciar de uma nova vida no planeta Terra, na quinta dimensão. Você sentirá algo despertando. Faça, por exemplo, uma meditação e você sentirá uma verdade que você pode flutuar no tempo. Nós nunca estivemos separados de nada nem de ninguém. Uma voz, uma lembrança voltando à tona numa meditação, sensação de que de alguma forma você já conheceu tudo isso, como se Tote estivesse aqui na minha frente, despertando a minha vida, e a partir da experiência que eu compreendi, conhecimento sem prática é teoria, e prática sem direção é só repetição. Com o sucesso transformador do e-book e a prática do pensamento positivo, é hora de elevar a sua mente ao novo padrão. Então vocês têm que mudar o rumo da sua vida. Vocês têm que mudar o mundo. Se você quer ser feliz, se você quer sentir amor, você tem que sentir verdadeiramente amor e atuar no amor. Você não pode fingir que ama, mas não tem um ato de amor. O amor reconstrói a tua vida. O amor rejuvenesce as tuas células. O amor te dá saúde. O amor te dá paz. O amor te dá alegria. O amor é o amor. O amor é o Criador. O amor é você sentir. E se você sentiu, que você não está só. Se você sente amor, você está todo junto com que é o universo, que são as várias galáxias, os vários planetas. Os extragalácticos estão loucos para nós sermos seres de altas dimensões e não seres escravizados, humilhados, sem poder. Saibam que Cristo Sananda Yeshua viveu lá no Egito. A minha próxima viagem eu irei às pirâmides, porque a minha verdadeira fascinação agora, já há muito tempo eu ia nos museus e via sempre Tote em tudo quanto era museu, mas eu não tinha noção exata, como eu estou tendo agora pesquisando Tote. Eu não tinha noção que Cristo Sananda Yeshua fazia milagres e que ele aprendeu muito no Egito com Tote, nas pirâmides.
Então, eu quero dizer para vocês, conhecimento é poder. Conhecereis as verdades e somente elas irão libertar vocês. Não sejam mais enganados, tenha inteligência, tenha poder, tenha ação e tenha discernimento, que você tem que ter conhecimento. E que conhecimento não é só dessa terrinha azul da Mãe Gaia. Conhecimento para salvar a Mãe Gaia. Você tem que conhecer o universo de Deus, com amor e luzes.